O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, e expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus, ela nos interpela, ela nos forma, ela nos provoca. E nós estamos sendo tocados e provocados com o alimento sólido desse dia, na liturgia da palavra. A primeira leitura vai mostrar o testemunho que Davi dá no final da sua vida. Davi perseverou, cometeu erros, reconheceu os seus erros, pediu perdão ao Senhor, recomeçou e avançou, ao ponto de dizer ao seu filho Salomão aquilo que verdadeiramente era o essencial: que ele observasse a lei do Senhor. Isso é o essencial. E aí a gente já linka com o Evangelho, quando os apóstolos exortam o povo à conversão. Tudo aquilo que em nós não está de acordo com o Santo Evangelho, não está de acordo com a lei do Senhor, nós precisamos pedir a graça para Deus de nós mudarmos, de nós convertermos. Conversão é uma mudança de rota. E essa mudança de rota passa também por aquilo que nós conhecemos como uma palavra chamada metanoia. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento. E nós temos que ser sinceros diante de Deus, observando na nossa vida aquilo que não agrada, aquilo que está em desacordo com a palavra, aquilo que está em desacordo com a sã doutrina da salvação. Porque nós deixamos de pensar nas realidades eternas, nós deixamos de pensar que nós não somos desse mundo e que um dia nós prestaremos contas ao Senhor. Nós deixamos de pensar que Jesus pode voltar a qualquer momento ou nos chamar. Nós não temos domínio sobre o tempo. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá na sua segunda vinda, e nem quando Ele nos convocará, quando Ele nos chamará. Interessante, hoje eu estou celebrando nessa Santa Missa o 7º dia da minha avó. Eu passei na casa dela há um mês atrás para vê-la rapidinho, porque eu estava voltando para Cachoeira Paulista e depois retornando para Brasília. E aí nessa parada na casa dela, nós falamos sobre a saudade daqueles que já tinham ido. Falamos da realidade da morte. E eu via que ela estava fazendo o processo de pensar, se preparar, de rezar. Nos momentos que ela esteve internada, eu sei que ela falou, deu passos em relação a coisas que ela precisava trabalhar no coraçãozinho dela naquele tempo.
Nós precisamos ter a coragem de passar a nossa vida diante da luz de Cristo, diante do Evangelho, e ter a coragem de falar: Jesus, que essa luz brilhe em toda e qualquer espécie de trevas que existam ainda na minha vida, situações que eu ainda não trabalhei, virtudes que eu ainda não conquistei, pecados dominantes que eu vivo caindo neles e que eu preciso dar um basta. Nós já estamos aí em fevereiro, no dia 3 de março nós começamos uma quaresma, e é um tempo de conversão que nós vamos nos aproximar de uma forma muito real e concreta. Mas hoje, diante desse evangelho, onde Jesus envia os seus para pregar a boa nova, expulsar os demônios, curar os doentes, e a palavra que eles diziam, e aqui está no texto do evangelho, que todos se convertessem. Bata no peito e diga: eu preciso me converter. Diga mais uma vez: eu. Diga o seu nome: eu, Padre Roger. Eu preciso me converter. E aí eu volto ao profeta Jeremias no capítulo 15, se eu não me engano, no versículo 19, ou até mesmo 15, não me recordo agora o versículo, mas ele vai dizer, Deus vai dizer pela boca do profeta: se te converteres, eu te converterei. Nós precisamos dar passos, nós precisamos ter coragem de dizer para Deus: Deus, entra na minha vida, muda a minha história. Sabe por quê? O tempo se abreviou, os dias são maus, e Deus quer enviar também você em missão. Deus quer enviar a mim em missão. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 2 da primeira carta, no versículo 1. Não, vamos já no versículo 4, que é o que eu já gostaria de apontar na homilia. Versículo 4 do capítulo 2 da primeira carta de Timóteo. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, que se entregou como um resgate por todos. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém seja condenado, mas Ele não pode interferir na sua escolha, na minha escolha, na sua escolha. Você que agora me acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, Deus não vai interferir na sua escolha. Ele te deu livre-arbítrio de escolher por Ele ou não. Olha que amor é esse, um Deus que nos deixa livres. E aí vai dizer ainda o apóstolo Paulo a Timóteo: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. Ninguém está excluído desse resgate. Este foi o seu testemunho dado no tempo devido. Eu digo a verdade e não minto. Para servir a esse testemunho, eu fui constituído arauto e apóstolo, mestre dos pagãos na fé e na verdade. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém se perca. Porque existe a igreja, porque nós estamos aqui num templo, porque existe uma doutrina, porque existem ministérios dentro da igreja, porque nós ainda pregamos depois de 2000 anos, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da... Diga comigo: o tempo se abreviou. É o tempo da conversão, da mudança radical de vida, mas também é o tempo do comprometimento com o testemunho, com a evangelização. Eu estava lendo os padres da igreja e eles dizem, quando uma das visões que os padres da igreja tiveram do texto de hoje, quando Jesus envia de 2 em 2, os padres da igreja dizem assim: quando Jesus envia de 2 em 2, isso significa que são as duas maneiras de amar, as duas formas de amar.
porque só evangeliza, só testemunha, só se compromete com a salvação das almas, dizem os padres da igreja, aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas e que amam o próximo. Porque é muito estranho da nossa parte a gente olhar para o nosso próximo e querer que ele seja condenado. Eu acho muito estranho hoje o que está acontecendo dentro da igreja. Dentro da igreja não, fora da igreja, né, nas redes sociais, onde as pessoas usam das redes sociais para tentar destruir a imagem do outro, ao invés de seguir o evangelho. O evangelho diz assim, vai primeiro no teu irmão, faz a correção fraterna. O evangelho não diz assim, olha, se o seu irmão errou, vai lá e coloca nas redes sociais e divulga para todo mundo ver. Não, o evangelho diz, vai primeiro no seu irmão. Se ele não se emendar, chama 2 testemunhas. Se não acontecer a conversão do seu irmão, aí você vai nas autoridades. Mas a gente está se confundindo. As redes sociais viraram um campo de guerra, de batalha, de crítica. E não é isso que o Senhor ensinou. O Senhor nos ensinou a amar. Ele envia de 2 em 2. E como que os padres da igreja veem? O amor a Deus sobre todas as coisas. Só evangeliza quem ama a Deus. Só se preocupa com o outro quem ama a Deus, porque esse Deus não quer que ninguém se perca. Por que a Canção Nova evangeliza 24 horas por dia? Por que o Monsenhor Jonas entrou nessa aventura linda da evangelização pelos meios de comunicação, que exige muito de nós? Porque ama demais a Deus e ama demais a humanidade, e quer que a humanidade chegue ao conhecimento da verdade. Por que nós aqui em Brasília estamos tendo essa missa da Canção Nova aqui na paróquia São Vicente de Paulo, essa abertura que o padre Edson Vander dá para nós aqui, de toda quinta-feira nos reunimos aqui? Por que eu venho toda quinta-feira para celebrar essa missa? Isso se chama amor a Deus, porque eu amo em primeiro lugar a Deus, e Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, e porque o amar a Deus me faz amar o próximo, amar você, e desejar para você o milagre, a libertação, a cura, mas muito mais que o milagre, a libertação e a cura, que você escute a palavra de Deus e faça acontecer, e permita que aconteça na sua vida o que os apóstolos disseram, que todos se convertam, que todos aceitem a verdade, aceitem esse único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. E aí eu quero pegar um outro texto da carta de Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1. 2 Timóteo 4, versículo 1. Diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência. E eu queria que você se colocasse no lugar de Timóteo agora e escutasse o pedido de Paulo. Paulo está dizendo para você, qual é o seu nome? Paulo está dizendo para você, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado, proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda a paciência e com a preocupação de ensinar, pois vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas conforme seu gosto se cercarão de uma série de mestres que só atiçam o ouvido. E assim, deixando de ouvir a verdade, eles se desviarão para as fábulas. Tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações e faz um trabalho de um evangelizador, desempenha bem o teu ministério. Desempenha bem o teu ministério. Todo cristão é chamado a testemunhar o evangelho, em primeiro lugar com a vida, e depois naquilo que pode oferecer como serviço na paróquia, no movimento, nas redes sociais. Quanto tempo a gente perde compartilhando coisas vazias, sem sentido, e nós poderíamos estar evangelizando. A gente poderia estar se expondo. O santo que nós celebramos hoje se expôs ao ponto de ser martirizado, de morrer. Nós vamos daqui a pouco, eu vou abençoar a garganta de todos nós pela intercessão de São Brás, mas ele foi decapitado, arrancada a cabeça dele, a garganta dele foi cortada.
E hoje nós recorremos a Ele pedindo a cura dos males da garganta, mas porque Ele não negou Jesus Cristo, Ele evangelizou, Ele deu testemunho, Ele foi capaz de dar a própria vida pela evangelização. Eu digo para vocês, para concluir, eu cheguei numa igreja, lá no bairro Surubi, na cidade de Itaperuna, num grupo de oração chamado Servos do Senhor. Numa segunda-feira, um jovem que estava desviado, que estava no pecado mortal, que se morresse daquela forma que estava, talvez não conheceria a salvação. Vivendo os prazeres da carne, vivendo a realidade da bebedeira, em realidades de drogas. E eu entrei naquele grupo de oração. Em primeiro lugar, eu fui muito bem acolhido, porque acolher também é evangelizar. E depois eu ouvi uma pregação que mudou a minha vida. E a pregação era sobre o amor de Deus. E naquele dia, ao ouvir aquela pregadora que estava ali ministrando a palavra, e ela disse com toda a convicção de vida: Deus ama você e ama você pessoalmente. Naquela hora, aquela palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar medulas e articulação, almas e espírito, aquela palavra me feriu. Aquela palavra me fez entender que eu era amado por Deus. Aquela palavra me fez desejar a verdade. E hoje, depois de 27 anos, eu estou aqui pregando a palavra que um dia me tocou e mudou a minha vida. Hoje, eu entrego e consagro a minha vida para anunciar essa palavra que muda os corações hoje. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração para esta palavra, você nunca mais será o mesmo, você nunca mais será a mesma, porque essa palavra que os apóstolos pregaram, que aquela pregadora naquele grupo de oração pregou há 27 anos atrás, e que atingiu aquele jovem, que aquela palavra mudou a vida daquele jovem, porque o jovem Roger, naquela época, entendeu que ele era amado por Deus. É a mesma palavra que está sendo pregada hoje, e Deus está te oportunizando conhecer a verdade que liberta. Ele não quer que ninguém se perca, mas chegue ao conhecimento da verdade, porque Deus ama você. Ele ama com esse tipo de amor, amor de resgate. Ele morreu para resgatar a todos, os que já estão na caminhada há muito tempo, que já vivem uma vida virtuosa, aqueles que estão chegando agora, ou aqueles que estão lá fora, na miséria. E o Papa Francisco diz para a igreja hoje: vamos ser uma igreja em saída, vamos para as periferias existenciais, vamos até aqueles que estão feridos, para dizer para eles que Deus os ama e tem para eles a salvação. Diga comigo: obrigado, Jesus, porque o Senhor tem para mim a salvação. E nessa noite, eu estou sendo abençoado por essa palavra de vida eterna, que me toca e que me dá a oportunidade de viver uma vida nova. Amém.